Nós vamos, meus irmãos, seguir nesta manhã com a exposição do livro de Atos dos Apóstolos. Convido a você a abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo 2. Nós faremos a leitura dos versos 14 a 21. Atos 2, verso 14 a 21. Você pode pegar a sua Bíblia aí, né? É um texto que fala da pregação, né? O início da pregação de Pedro. Na última mensagem nós vimos sobre o Pentecostes, pouco mais, o pastor Áquila trouxe para nós, e aqui nós temos o discurso de Pedro, né? Pedro se levantando e pregando. Atos, capítulo 2, versos 14 a 21, o texto diz assim: Então, pondo-se em pé com os 11, Pedro tomou a palavra e disse-lhes: Homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, que isto fique claro para vós, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como pensais, visto que é apenas a 3ª hora do dia. Mas isso é o que havia sido falado pelo profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos terão sonhos. E naqueles dias derramarei do meu espírito sobre os meus servos e sobre as minhas servas, e eles profetizarão. E mostrarei feitos extraordinários em cima, no céu, sinais embaixo na terra, e sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se transformará em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Trataremos então hoje, meus irmãos, do tema o Espírito Santo e o seu vínculo com a igreja. Oremos. Amado Deus, nós rogamos mais uma vez as suas bênçãos, a exposição da sua palavra. Traga à sua igreja, aqueles que nos acompanham pela internet, a edificação para a glória do seu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Devemos lembrar, meus irmãos, que Pedro, assim como os outros apóstolos, num total de 120 discípulos, haviam ali recebido o Espírito Santo de Deus como cumprimento da promessa que o próprio Senhor Jesus havia feito. E então, aqueles homens da Galileia, homens simples, de repente começaram a falar em vários idiomas, de maneira que o povo que estava em Jerusalém, por causa da festa do Pentecostes, um povo de toda parte do mundo conhecido da época, ouvia os discípulos falar das grandezas de Deus na sua própria língua. Aqueles discípulos que nunca haviam frequentado uma escola de idiomas, de repente estavam falando as diversas línguas do mundo daquele tempo para, então, trazer ao conhecimento daqueles homens as grandezas de Deus e a verdade de que Cristo Jesus é o Messias. O fato é que aqueles homens, ao verem o que estava acontecendo, aquele povo reunido para a festa, de repente pensou que aqueles galileus estavam bêbados. Mas então Pedro, com grande ousadia e intrepidez, se levanta e vai pregar para aquele povo. E ele começa dizendo que aquilo que eles estavam vendo e aquilo que eles estavam escutando, na verdade, não vinha de homens embriagados,
mas, na verdade, ali estava acontecendo, ou estava sendo cumprida uma profecia de Joel. Nós vamos falar um pouco sobre esse texto e vamos pensar sobre duas verdades fundamentais. O Espírito Santo é possessão da igreja, nós vemos isso dos versos 14 a 18, e que o Espírito Santo estará com a igreja até a volta de Jesus. Veremos isso dos versos 19 a 21. Vamos, então, à primeira parte do texto. O Espírito Santo é possessão da igreja. Vamos ler novamente os versos 14 a 18. O texto diz: Então, pondo-se em pé com os 11, Pedro tomou a palavra e disse-lhes: Homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, que isto fique claro para vós, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como pensais, visto que é apenas a 3ª hora do dia, ou seja, 9 horas da manhã. Mas isto é o que havia sido falado pelo profeta Joel, e aqui Pedro anuncia o cumprimento da profecia. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e vossos velhos terão sonhos, e naqueles dias derramarei do meu espírito sobre os meus servos e sobre as minhas servas, e eles profetizarão. Bom, nós vemos aqui neste texto, meus irmãos, que a pessoa do Espírito Santo é um bem a ser recebido pelos crentes. Nós vemos que as pessoas ficaram perplexas quando viram os discípulos falando das grandezas de Deus em vários idiomas. E quando Pedro, então, se levanta e anuncia o cumprimento das profecias de Joel, ele vai dizer: vejam, não tem a ver com a embriaguez o que vocês estão vendo, mas isto foi produzido pelo Espírito Santo de Deus. Ali, meus irmãos, naquele momento, os últimos dias acabaram de ser inaugurados e o Espírito Santo derramado sobre os crentes, tornando-se então possessão da Igreja de Cristo Jesus. Às vezes somos acostumados a falar sobre os últimos dias como se os últimos dias fossem apenas 2020, 2021, nosso tempo presente. Mas, na verdade, a palavra de Deus, ela nos mostra que os últimos dias foram inaugurados com a vinda do Espírito Santo sobre a igreja. O que isso quer dizer? Que há 2000 anos estamos vivendo os últimos dias. Isso traz para nós a verdade de que poucas coisas ainda precisam acontecer neste tempo para que Cristo Jesus volte para então buscar a sua igreja. O fato, meus irmãos, é que ali estava então encerrada as profecias referentes ao Cristo, ao Messias, e ao seu Santo Espírito que seria dado. Ou seja, depois de Cristo, não há verdade a ser descoberta. Não há mistério a respeito da graça de Deus, da glória de Deus e do Evangelho que ainda precisa ser revelado. Não. Em Cristo Jesus, toda a revelação sobre a salvação, sobre a necessidade do Messias, sobre a vinda do Filho de Deus, ela foi então trazida à tona. Ou seja, não há nada novo a respeito do Evangelho, a respeito das grandezas de Deus que devemos esperar para conhecer. Aqui nós temos, meus irmãos, uma declaração que vai contra aqueles que professam receber visões em nossos dias e receber novas profecias ou novas revelações. Porque em Cristo Jesus tudo se encerrou. Como o autor aos Hebreus vai dizer no capítulo 1, verso 1,
No passado, Deus falou aos profetas de várias formas e de muitas maneiras, mas nos últimos dias nos fala por meio de Cristo Jesus. Desde que Cristo veio e completou a sua obra redentora, ressuscitando e subindo ao céu, permanecendo à direita de Deus, não há nada novo sobre o Evangelho que deva ser revelado. Apenas nos falta o cumprimento das profecias finais que falam da redenção plena do povo de Deus e do encontro da noiva, que é a igreja, com o noivo, que é Cristo. E então da vida eterna que se seguirá, onde o pecado não se fará presente, onde o corpo mortal, ele se revestirá de incorruptibilidade. O fato, meus irmãos, é que aqui Pedro declara ao povo: vejam, os últimos dias foram inaugurados e tudo o que vocês precisam saber para a salvação da alma de vocês, vocês encontrarão na revelação de Cristo Jesus. Bom, mas nós vimos, né, que o Espírito Santo, como possessão da igreja, ou seja, o Espírito Santo prometido por Joel, que seria derramado sobre o povo de Deus, esse Espírito Santo, ele, então, concede poder à igreja para testemunhar do Evangelho. Se a igreja, agora, é o povo de Deus na terra, representante do Cristo que veio para salvar as almas, é a igreja que, recebendo o Espírito Santo, tem dele o poder necessário para testemunhar do Evangelho. Veja o verso 38 do capítulo 2 de Atos, onde Pedro ainda estava pregando, e já no final da sua mensagem ele diz assim: Pedro então lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados. E a última parte diz assim: e recebereis o dom do Espírito Santo. Meus irmãos, isso é maravilhoso. O que Pedro está dizendo é que aqueles que se tornam povo de Deus por meio da conversão, que são levados a Cristo para a mudança de vida, para o novo nascimento, quando se arrependem dos seus pecados e, de fato, cumprem as ordenanças de Cristo, esses, então, receberam o perdão dos pecados, e não apenas receberam o perdão dos pecados, mas receberam também o dom do Espírito Santo de Deus. E a palavra dom aqui, ela tem um significado de presente, não é? Nós vimos o pastor Áquila recebendo alguns presentes ali. É isso que é dom, é um presente concedido. Agora imagina que Deus, na sua infinita graça, não apenas nos concedeu como parte do corpo de Cristo, como parte da igreja, não apenas nos concedeu o perdão dos pecados, a esperança viva de vida eterna, mas concedeu também a nós o Espírito Santo, para que este Espírito, por seu poder, trouxesse a nós intrepidez para pregar o Evangelho. Olha que coisa extraordinária, que coisa maravilhosa. Na verdade, meus irmãos, nós como igreja, como membros do corpo de Cristo, como salvos, nós agora somos moradas do próprio Deus, do Espírito Santo de Deus. E veja que Pedro, citando a profecia de Joel, ele vai dizer que não importa a idade, porque sendo crente no Senhor Jesus, seja jovem ou velho, seja homem ou mulher, todos os crentes se tornariam capazes de anunciar o Evangelho, profetizando sobre as verdades da salvação em Jesus, até que o número de remidos pudesse ser completo. Meus queridos, isso nos mostra, esse texto nos mostra de uma maneira clara que o Espírito Santo, como possessão da igreja, capacitando a igreja a pregar o Evangelho, e veja, o texto não diz aqui que são os pastores, os missionários que são capacitados para evangelizar, mas diz que todos os que se arrependem, todos os que são salvos por Cristo, recebem o dom do Espírito Santo e por isso têm o poder para evangelizar. O
texto é muito claro, isso diz muito para nós. Nos diz, meus irmãos, que o Senhor que vem sobre nós agora, ele quer que a nossa vida, que outrora era vivida para satisfazer as vontades carnais, ou seja, uma vida que era escrava do pecado, se torne agora uma vida escrava de Cristo Jesus, para realizar as boas obras determinadas por ele, das quais a principal é levar o evangelho às pessoas. Adrian Rogers foi um presidente da Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos. Em uma de suas mensagens, falando sobre esse texto, ele vai destacar a palavra recebereis aqui, né? Recebereis o dom do Espírito Santo, desse texto de Atos 2:38. E ele vai dizer que essa palavra, ela traz a ideia de receber de uma vez por todas. É algo que nós temos como propriedade que jamais nos deixará, ou seja, não há devolução, não há retorno. Aquele que recebeu o dom do Espírito Santo, que faz parte da igreja, tem agora o Espírito Santo como sua possessão eterna. Nada pode lhe separar da presença do Espírito Santo de Deus. Mesmo que o cristão deseje, ele não pode devolver esse presente. Não há essa possibilidade. O fato, meus irmãos, é que ao derramar o Espírito Santo sobre os cristãos, o texto aqui não diz que o Senhor derramaria presentes no plural. E muitas pessoas vão entender que aqui se trata de dons do Espírito, não é como o dom de falar em línguas, o dom de cura, o dom de fé, de sabedoria, de conhecimento, de discernimento. Não, o texto está falando aqui de dom. Isso traz para nós, meus irmãos, que o maior presente que o Senhor nos concede como salvos, vivendo aqui nesta terra, é a própria presença do Espírito Santo de Deus. Porque o presente não são as bênçãos que o Espírito Santo de Deus nos concede. O presente é o próprio Espírito Santo. O dom é o próprio Espírito. Então, quando alguém se arrepende e essa pessoa é transformada por Cristo, tendo-o como seu Salvador pessoal, nascendo de novo, ela se torna membro da família de Deus e recebe o dom de Deus, que é o próprio Espírito. No verso 8 de Atos, capítulo 1, aqui no nosso texto, Pedro vai dizer: mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e, veja a consequência de receber o Espírito Santo, de receber o poder que o Espírito Santo agora nos outorga com a sua presença. E, como consequência de receber o Espírito, sereis minhas testemunhas. Você deve se lembrar de como Pedro foi um discípulo inconstante, não é verdade? Por várias vezes, Pedro teve de ser repreendido pelo próprio Senhor Jesus. E o fato é que Pedro, aquele que é o líder dos discípulos, era o líder dos discípulos, líder dos apóstolos, falhou vergonhosamente quando negou o Senhor Jesus por 3 vezes. Mas é interessante, meus irmãos, que na cena em que temos em nosso texto aqui, nós não temos um Pedro acuado, um Pedro com medo, um Pedro negando Cristo por medo das consequências de confessá-lo publicamente. O texto é claro, Pedro estava de pé. Isso nos fala de uma posição de intrepidez. Pedro estava de pé no dia de Pentecostes, no dia em que Jerusalém era mais povoada pelas pessoas do mundo todo que iam até lá. E diante daquela multidão, Pedro fala e não pode se calar. Que diferença, não é verdade? Daquele Pedro acuado, que via Jesus de longe e que negou o Senhor Jesus, achando-se, inclusive, posteriormente indigno de continuar seguindo. O que transformou Pedro? O que fez com que Pedro tivesse tamanha coragem
O que lhe deu esse poder? A presença do Espírito Santo. Do mesmo Espírito que pairava sobre as águas, sobre as fontes do abismo, lá em Gênesis capítulo 1, verso 2, quando então criava todas as coisas. O mesmo Espírito que repousou sobre o ventre de Maria para que ela concebesse o Filho de Deus, sendo ainda virgem. Agora esse Espírito preenchendo Pedro, um homem fraco e vacilante, transforma-o no maravilhoso pregador de Pentecostes que vemos aqui. Você duvida que esse poder que o Espírito concedeu a Pedro para testemunhar do Evangelho, você duvida que este mesmo poder Deus concedeu a você? Entenda, se você acredita que não é capaz de pregar o Evangelho, porque você não sabe falar bem, ou porque você tem vergonha de falar com as pessoas sobre Cristo, entenda. Você está negando o Espírito Santo de Deus que vive em você. Pedro não é diferente de você. Pedro era fraco, Pedro tinha medo, Pedro era precipitado. Pedro tinha muitos defeitos, mas quando o Espírito Santo de Deus veio sobre ele, Pedro testemunhou poderosamente da salvação em Cristo Jesus. Eu quero contar para você, rapidamente, uma pequena história de um jovem pregador. Esse jovem pregador havia sido ordenado pastor por pouco tempo, mas o desejo dele era ser cheio do Espírito Santo. Era tudo que ele queria. Ele leu o texto de Atos e, vendo Pedro cheio do Espírito, com tamanho poder, ele pediu para Deus, passou horas orando a Deus, implorando e rogando a Deus que lhe desse aquele poder, que lhe enchesse do Espírito Santo. Ele acreditava que, através das suas próprias atitudes, ele poderia ser digno de ser cheio do Espírito Santo. Então ele lia a Bíblia quase o dia todo, ele orava horas por dia, ele se santificava e acreditava que, se vivesse em plenitude de santidade, pudesse ser bom o suficiente para Deus atender a sua oração. Mas a coisa não acontecia. Ele então pensava, será que tem um pecado oculto? Talvez ele não estivesse orando o suficiente, ele pensava. Talvez não estivesse estudando a Bíblia o suficiente, talvez não estivesse implorando a Deus o suficiente, e assim ele tentou mais e cada vez mais. Aquele jovem pregador queria o poder do Pentecostes, até que um dia o Senhor mudou o seu coração, e isso mudou a sua vida. Deus ensinou aquele pregador que ele não precisava seguir regras de santificação para ser preenchido pelo Espírito Santo. Ele precisava ser preenchido para viver a verdadeira santificação. Meus irmãos, o Espírito Santo já nos preenche como um todo. O poder do Espírito Santo já se encontra em nós. Não é que, se você pudesse viver o suficiente, Deus te preencheria do Espírito. Não é assim. Afinal, santidade não é um caminho para Deus. Deus é o caminho para a santidade. Você não tem que falar do Evangelho para as pessoas a fim de ser preenchido pelo Espírito, porque você já tem o Espírito Santo em você, que é o poder de Deus para que o Evangelho seja compartilhado através da sua vida. Que diferença, meus irmãos, o Espírito Santo fez na vida de Pedro e que diferença fez na vida de todos os apóstolos. O Espírito Santo é uma posse dada à igreja, ele é o poder para a proclamação do Evangelho. Nós vimos que estes primeiros discípulos viraram o mundo de cabeça para baixo e no dia de Pentecostes, 120 deles viram mais de 3.000 convertidos. Só o Espírito Santo, que é possessão da igreja, faz isso. Mas o Espírito Santo, que é possessão da igreja, concede também aos crentes a certeza da salvação. É sim. Nós, meus irmãos, podemos ter certeza da salvação, porque o Espírito Santo de Deus vive em cada um de nós. Todos nós, como igreja de Jesus,
Essa é a prova da nossa salvação. O fato de que pertencemos à Igreja de Cristo Jesus, que a sua obra foi completa e que ele derramou sobre nós seu Espírito. Há pessoas que acreditam que quando afirmamos que temos certeza da salvação, estamos sendo orgulhosos demais. Pois quem pode afirmar isso? Bom, essas pessoas têm uma visão equivocada do Evangelho, pois pensam que o Evangelho e a salvação deve ser merecida. Por isso, ninguém poderia dizer que é salvo, afinal, quem pode garantir que merece a salvação? Mas esse pensamento é contrário ao Evangelho, porque a salvação é pela graça, não é por merecimento que nós recebemos a salvação. É justamente porque não merecemos, porque somos fracos, é que precisamos da libertação que somente o sangue de Cristo pode nos dar. Temos certeza da salvação não por aquilo que fazemos, mas por aquilo que Cristo fez em nós. Romanos 8,16, Paulo vai dizer que o próprio Espírito, falando do Espírito Santo, dá testemunho ao nosso Espírito de que somos filhos de Deus. Agora eu pergunto para você, quando o Espírito de Deus testemunha? O que ele faz para que tenhamos certeza da nossa salvação? Será que nós sentimos uma coisa diferente? A pessoa que tem certeza da salvação é aquela pessoa que sente um calor no coração. Ou então, a pessoa que tem certeza da salvação é aquela que escuta o sussurro do Espírito dizendo: você está salvo. Claro que não, meus irmãos. Não é assim. O Espírito de Deus, ele toma a palavra de Deus e grava essa palavra em nosso coração. E a palavra de Deus é um instrumento que atesta a nossa adoção pelo Pai. Então, o Espírito, juntamente com a palavra, testemunham em nós de que pertencemos a Jesus. Será que todos desfrutam da certeza da salvação? Todos são capacitados a falar do Evangelho para os perdidos? Claro que não. Somente a família de Deus, a igreja, porque o Espírito Santo foi dado como possessão à noiva de Cristo. Ele selou os remidos de Cristo, diz Efésios capítulo 1, verso 13. O Espírito é a garantia da nossa salvação. Podendo habitar na glória celestial, o Espírito Santo habita no crente. 1 Coríntios 3,16 diz isso, para nossa segurança e proteção. Enquanto no Antigo Testamento, os profetas tinham o privilégio de receber e proclamar a palavra de Deus, os sacerdotes tinham o privilégio de entrar na presença de Deus, os líderes tinham o privilégio de serem capacitados pelo Espírito por um período de tempo. Nos últimos dias, em nossos dias, todo o povo de Deus recebeu o Espírito. Todo o povo de Deus tem o privilégio da iluminação da palavra. Todo o povo de Deus tem o privilégio e o poder para proclamar o Evangelho. Todo o povo de Deus tem acesso ao trono do Pai. Por que isso? Porque o Espírito Santo é possessão da igreja. Mas o Espírito Santo não é apenas possessão da igreja, o Espírito Santo estará com a igreja até a volta de Jesus. Veja o que dizem os versos 19 a 21. E mostrarei feitos extraordinários em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aqui, meus irmãos, Pedro cita a profecia de Joel, capítulo 2, dos versos 28 a 32. Você deve se lembrar, fizemos a exposição desse texto recentemente. Após uma praga terrível, o povo de Deus foi convocado a se arrepender. O tempo de fome seria substituído por um tempo de fartura. Mas Joel pega aquele acontecimento dos seus dias e faz uma aplicação para o futuro, sobre aquilo que estava acontecendo em seus dias, apontando para o que aconteceria num dia no futuro. E ele diz que a praga nos seus dias apontava para o dia do Senhor, o glorioso dia do Senhor, que seria um dia de horror para os ímpios, de sofrimento para aqueles que se rebelam contra a palavra de Deus e contra Deus, mas dias maravilhosos para os salvos, dias como nunca se viu na terra.
Aquele terrível dia seria precedido de diversos sinais naturais. Nós vemos aqui Pedro citando isso. Contudo, para o povo de Deus, estes sinais não trariam medo ou desespero, pelo contrário, seriam, na verdade, o apontamento para a proximidade da volta de Cristo. Enquanto a terra será consumida pelo juízo divino, o povo de Deus será poupado pela presença gloriosa de Jesus. Os ímpios não terão onde se esconder. Os salvos não precisarão se esconder. Pedro aponta para a bênção final concedida pelo Espírito Santo à igreja, ou seja, a sua redenção definitiva. É o Espírito que guardará os crentes. Os crentes não permanecem salvos e seguros, meus irmãos, porque permanecem santos, porque buscam, então, garantir a sua própria salvação. Não. Quem nos garante que entraremos na glória celestial é o próprio Espírito Santo. O Espírito Santo que veio, meus irmãos, sobre nós, que é nossa possessão, e estará conosco até a volta de Cristo Jesus. As ocorrências naturais, descritas ali em Joel, nós podemos notar que foram demonstrações do incrível poder de Deus. Como vistos no dilúvio, nas pragas do Egito, na destruição de Sodoma e Gomorra, etc. Como nas pragas do Egito, enquanto os ímpios foram julgados, os egípcios sofreram com as pragas, o povo de Deus foi poupado, representando a misericórdia concedida aos arrependidos. Lembra-se, a Páscoa se aproxima, não é? E a Páscoa nos faz lembrar daquele dia em que o Senhor feriu os primogênitos na terra do Egito e poupou o seu povo, porque o sangue do Cordeiro havia sido passado nos umbrais da porta. O versículo 21, então, encerra esse trecho da pregação de Pedro e diz: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Meus irmãos, paciência e libertação virão para todo aquele que invocar o nome do Senhor. É claro que aqui, invocar o nome do Senhor não é uma fórmula mágica, não é uma maneira de chamar a Deus e ele vir. Não. A expressão aqui, invocar o nome do Senhor, tem um sentido de entrar em contato pessoal com ele, um contato intenso, particular, um contato que traga uma interação de proximidade, um contato que tenha o propósito de adorá-lo, de confessá-lo publicamente, de viver para ele. O juiz de toda a terra vem, meus irmãos. Mas os que se escondem sob suas asas em segurança e o Espírito Santo não os deixarão sozinhos. Diante dessas verdades, de que o Espírito Santo é possessão da igreja e de que ele estará com a igreja até a volta de Jesus, eu quero fazer algumas aplicações finais. E a primeira delas: abandone as desculpas. Você tem tudo o que precisa para evangelizar. Você tem o Espírito Santo de Deus. Às vezes, os cristãos têm muitas desculpas, como Moisés, que diante de Deus disse: eu não sei falar. Mas Deus não nos dará Arões para falar em nosso lugar. Deus quer que cada cristão seja uma testemunha viva. Por isso ele concedeu o poder do Espírito a cada um. Não adianta dizer que não sabe falar, não adianta dizer que não sabe um número grande de versículos de cor, não adianta dizer que você tem vergonha, são apenas desculpas, porque tudo que você precisa para testemunhar de Jesus, o Senhor lhe deu, o Espírito Santo de Deus. Você não precisa ter a Bíblia na sua mão para falar de Jesus para as pessoas. Você está com alguém e, de repente, você testemunha, você fala das histórias bíblicas. E você traz a verdade que Cristo é o Senhor e que Ele salva. E assim você estará cumprindo o propósito que Deus concedeu a você de vida ao derramar sobre você o Espírito Santo. Então, peça ao Senhor perdão pelas vezes em que você apenas se desculpou para não falar de Jesus. Meus irmãos, principalmente em nossos dias,
Quantas pessoas estão sensíveis ao Evangelho ao perceberem que a vida é fugaz, ao perceberem que a vida ela é tão, meus irmãos, frágil. Essas pessoas que estão sedentas de uma esperança viva, que têm medo e que querem se agarrar a algo, podem se agarrar a Cristo Jesus se você apresentar Cristo a elas. Não perca as oportunidades. Eu já contei aqui, meus irmãos, e eu quero contar novamente uma experiência, rapidamente, uma experiência que tive. Na minha conversão, fim da adolescência e início da juventude, eu fui levado até Cristo e compreendi a necessidade de falar do Evangelho para as pessoas. Eu trabalhava em uma drogaria, em uma farmácia, e estava dentro de um carro com um cliente, certo dia, indo até a casa dele para aplicar uma injeção na esposa dele. Ele me levou para a casa dele e depois retornou comigo, me levando para a drogaria, para a farmácia. E enquanto estava no carro com ele, eu pensava, eu tenho que falar de Jesus para ele. Eu tenho que falar de Jesus para ele. Mas sabe, meus irmãos, aquele sentimento de que era uma oportunidade preciosa, porque só nós dois estávamos ali no carro e eu poderia anunciar. Mas eu fiquei pensando, como eu vou fazer? E eu tive medo, e eu tive preocupação. E na ida, eu não consegui falar de Jesus. Aí pensei, bom, na volta, eu tenho que falar. E fiquei pensando naquilo, voltamos. E eu pensava, como eu vou abordar? E se ele não gostar? E se a reação dele for negativa? Sabe, aquelas preocupações. E eu não falei de Jesus para ele. Um homem relativamente jovem, 2 dias depois daquele encontro, ele teve uma parada cardíaca fulminante e veio a falecer. Eu nunca mais teria a oportunidade de falar de Jesus para ele. Não estou dizendo que é nossa responsabilidade converter as pessoas. Nada garante que ao falar do evangelho para aquele homem, ele se converteria. Mas Cristo, ele não me deu o propósito de converter as pessoas, ele me deu o propósito de falar do evangelho para as pessoas. Convencer é papel do Espírito. E naquele dia eu perdi a oportunidade. Carrego isso comigo até hoje, como uma marca negativa. Irmãos, devemos ter cuidado para não perder as oportunidades. Quer glorificar a Deus? Fale de Cristo para as pessoas. Mas se elas recusarem, pastor, a culpa não é sua. Porque quem convence é o Espírito Santo. E muitas vezes Deus nos manda pregar para pessoas para endurecer o coração delas. O próprio Senhor, chamando Isaías, disse para Isaías, você vai pregar para o povo, mas o povo não vai se converter. O propósito de Deus com a pregação era que o povo fosse indesculpável. Meus irmãos, temos que pregar o evangelho. Não use de desculpas. Deus lhe concedeu o Espírito para que você faça isso. Segunda aplicação para nós. Abandone a vaidade espiritual. Ser cheio do Espírito tem a ver com rendição, não com performance. Tem pessoas que acreditam, meus irmãos, que ser cheio do Espírito Santo é ser ativista demais. É estar na frente de todas as coisas que acontecem na igreja. E ser cheio do Espírito Santo é pregar como Spurgeon, é viver como Jonathan Edwards. Que ser cheio do Espírito Santo envolve ir para aldeias indígenas. E ser cheio do Espírito... Meus irmãos, abandone a vaidade espiritual. Muitos estão em busca dessas coisas apenas para serem vistos e para receberem um tapa nas costas de que, de fato, são pessoas que são cheias do Espírito. Veja, ser cheio do Espírito tem a ver com rendição. Aquele que serve ao Senhor, cheio do Espírito, ele não quer aparecer.
Ele não fica fazendo autopropaganda. Ele quer que Cristo apareça. Ele vive para que Cristo seja exaltado. Não pense que você só será cheio do Espírito Santo se tiver uma vida como os pregadores do passado. Não. Na sua simplicidade, na sua forma de ser, com o temperamento e a personalidade que Deus te deu, Deus quer usá-lo em lugares que talvez Jonathan Edwards não entraria, que Lutero não entraria, que João Calvino não entraria, que Charles Spurgeon não entraria. Entenda. Se renda a Ele no lugar onde Deus o colocou e sirva a Ele ali. Se você tem um desejo de ser cheio do Espírito Santo, de maneira a demonstrar isso com ativismo, você se colocou no altar de Cristo no seu coração. Por isso, abandone a vaidade espiritual. Abandone. Não é pelo muito conhecer, não é por ler muitos livros, ou não é por você fazer muito a obra de Deus. Veja, há muitos que estão pregando a palavra de Deus fora e perdendo seus entes queridos em casa, porque não pregam para eles, nem com palavras e nem com a sua vida. Então tome cuidado, não permita que a vaidade espiritual tome conta do seu coração. Tenha uma vida de rendição diante do Senhor, para exaltá-lo o tempo todo e não exaltar a si mesmo. Por fim, a terceira e última aplicação de hoje. Abandone a insegurança. O mundo está em queda vertiginosa, mas o Espírito manterá a igreja de pé. Meus irmãos, se olhamos para o lado, temos a convicção de que o mundo está desabando. Suas estruturas morais, éticas estão desabando. O amor entre as pessoas, como profetizado pelo Senhor, está acabando totalmente. As pessoas não olham para a outra com amor fraternal. Nós vemos que os homens são capazes de roubar o dinheiro que seria utilizado para salvar vidas nessa pandemia. São capazes de matar as pessoas para que possam encher os seus bolsos. São capazes de furar a fila da vacinação, não importando com aquele que não está sendo vacinado se ele vai morrer ou não. Os homens são capazes do pior e nós estamos vendo isso nessa pandemia. E vemos que o mundo vai de mal a pior. Mas veja, enquanto o mundo está em queda vertiginosa, o Espírito Santo é aquele que mantém a igreja de pé. Então não tenha medo, não tenha preocupações excessivas, não fique ansioso, porque o Espírito Santo está com você. Ele é possessão da igreja e estará com a igreja até a volta de Cristo. E é Ele quem mantém o seu povo de pé. Então, meus irmãos, tenhamos em Cristo Jesus e no Espírito Santo que Ele nos concedeu a verdadeira segurança, a verdadeira rendição diante dele. E tenhamos a intrepidez de falar do Evangelho, porque Ele nos concedeu o poder. Deus possa, sim, meus irmãos,